Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal Palavra de Graça e hoje nós iremos ler Mateus capítulo 26. Vamos à leitura? Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas, durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Diga-lhe: O mestre diz: Meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o traíra, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar.
levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste ao ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhe disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que você veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarda sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpriria as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prendem no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as escrituras dos profetas registrados nas escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo, em nome de Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer.
Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam: profetize para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu desta vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: você não é um dos que estavam com Jesus o Galileu? Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: quis que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Que Deus abençoe a sua leitura, a sua noite e até a próxima.